CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da 10ª temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Lembra que você pode nos ouvir e nos ver. O vídeo e o áudio desse episódio já estão disponíveis nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua televisão, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje tem uma longa trajetória no terceiro setor ligada à cultura, à educação e à gestão pública. E para ele, a união entre a cultura e a educação é a chave para uma transformação profunda no Brasil. Mestre e doutorando em economia, ele ficou à frente do Itaú Cultural por 15 anos, consolidando aí a instituição como uma referência nacional e internacional nas artes e no pensamento cultural brasileiro. Ele também é uma liderança presente em diversos conselhos, como o do Instituto Motiva, do GIF, MASP e do Museu Judaico. E ele preside o Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Ele já foi secretário executivo de comunicação do governo federal nos anos 2000, assumindo interinamente o Ministério da Comunicação em algumas ocasiões. Bom, há 3 anos ele é presidente da Fundação Itaú, que investiu só no ano de 2024 300 milhões de reais em ações de cultura, arte e educação. Lá ele tem buscado construir uma nova cultura organizacional focada no bem-estar, equidade, inovação e impacto social. Sob a sua gestão, a instituição, com 300 funcionários, alcançou alguns marcos importantes. Mais de 50% da equipe agora é formada por pessoas negras e os funcionários têm acesso a programas internos de formação em inteligência artificial e incentivo a pós-graduações stricto sensu. E para falar sobre esse atual desafio, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com o Eduardo Saron, que é presidente da Fundação Itaú. Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Juliana e Estela. Espero que a gente possa ter um bom papo aí, porque o tema da carreira, o tema do mundo do trabalho, cada vez mais complexo, mas cada vez mais necessário. Então, muito legal estar aqui. E você tem muito a contribuir. Eduardo, eu quero começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o início da sua trajetória. Desde jovem, você tinha um desejo de transformação social, né? Tanto que você participava de movimento estudantil, também chegou a atuar no movimento Fora Collor. E antes de entrar no Itaú Cultural, você trabalhou na Secretaria de Comunicação da Presidência da República entre 99 e 2001. Me corrija se eu estiver errado. Isso, por aí. Naquele momento, queria saber quais eram as suas expectativas para a sua vida profissional e se você esperava fazer uma carreira no setor público. Bom, nossa, vocês foram longe, né? Sempre quando me perguntam qual é o meu perfil, qual é o meu modelo de trabalho, é muito fruto dessa história de militância, né? Uhum. Eu comecei militando, na verdade, no movimento secundarista. Fui da União Municipal de Estudantes Secundaristas aqui de São Paulo. Depois fui da UNE, naquele momento do Fora Collor, enfim, no momento onde o país clamava por questões políticas mais consistentes, enfim. E dali eu acabei fazendo também uma carreira pública, né? Eu me imaginava, como todo jovem se imagina, transformando o mundo, transformando o seu entorno, fazendo coisas legais, mas ao mesmo tempo me imaginava sendo ou querendo ser um jovem ainda mais feliz na medida que você está trabalhando por um propósito, né? Porque hoje a gente fala de propósito, trabalhando por algo que você acredita, por valores que você acredita. Então, foi uma trajetória bem legal, porque ali você se depara com outros Brasis, ali você se depara com múltiplos cenários, perfis de pessoas completamente diferentes.
A militância te oferece um espaço para refletir sobre um mundo ainda mais complexo que você na sua escola, na sua família, no seu entorno, não tem naturalmente esse contato. E dali a gente vai fazendo contatos, criando redes, aprendendo sobre o mundo, sobre o país. Dali eu fui para o governo, cheguei a trabalhar no governo do estado de São Paulo, Uhum. na época do governador Mário Covas, e depois eu fui chamado para trabalhar no governo federal. Na época o André Matarazzo era o secretário de governo e de comunicação de governo, eu fui trabalhar com ele. Meu desejo sempre naquela trajetória, e é um desejo que permanece, e aliás cada vez é um desejo que precisa ser de todos nós, era aprender. Como é que eu aprendo isso? O que que eu vou me perceber e onde eu me percebo como relevante nesse amontoado de aprendizado? Então, ir para Brasília, trabalhar no governo federal, foi uma experiência espetacular. E teve um momento de inflexão na minha presença em Brasília, que foi quando houve o debate sobre o apagão. O país passou por uma crise enorme, Sim. né, que era o apagão, ou possível apagão, em virtude de um problema enorme de fluxo fluvial, e o governo se viu discutindo como é que ele dialogava com a sociedade sobre isso. E ali foi um momento bastante importante, porque eu vi um governo, e principalmente o presidente próprio, o presidente Fernando Henrique, defendendo que a gente precisa comunicar às pessoas o que exatamente está acontecendo para que elas possam se mobilizar. E aquilo ficou muito marcado, assim, como é que você se movimenta, ainda mais no governo, com um profundo espírito público, inclusive no momento de se comunicar, no momento de dizer para as pessoas onde estão os problemas. E eu acho que esses encontros e desencontros foram centrais para formar toda a minha trajetória de trabalho dali para frente até os dias de hoje. Agora, você tocou num ponto, né, assim, de algumas habilidades que você desenvolveu na gestão pública de liderança, né? Eu queria que você contasse um pouco o que você acha que dessas habilidades você aplica até hoje e qual é o diferencial, né, da gestão pública para o terceiro setor? Como é que você vê essa questão dessa liderança? Olha, talvez a habilidade que eu mais aplique, são várias, né? Mas uma delas é a possibilidade de você ouvir as várias versões, ouvir os vários entendimentos sobre a realidade posta, né? Ouvir as várias percepções que as pessoas trazem para a mesa, né? Isso é central. Seja na minha época que eu militei, né? Que estava diante de um perfil de pessoas de múltiplos olhares, ou seja, no próprio governo, né? Se você não consegue entender o que cada ideia, cada pensamento que está sendo posto na mesa traz, não só nas palavras, não só nas linhas, mas nas entrelinhas, você não consegue formar um cenário mais adequado para a sua tomada de decisão, né? Ou para poder ouvir as pessoas mais adequadas naquele momento para te oferecer mais elementos, mais percepções para a sua tomada de decisão. Então, algo que eu pratico até hoje é essa possibilidade de ouvir, e às vezes, mesmo que demore um pouco mais, mesmo que a decisão seja um pouco mais alongada, mas quando mais pessoas participam, mais pessoas trazem elementos, né, por mais que seja às vezes um pouco mais demorada a tomada final de decisão, certamente o resultado final vai ser muito mais poderoso na medida que você conseguiu convergir, compreender, entender aquilo que eu falo de texto e contexto para a gente poder tomar a melhor decisão. Então, ouvir foi central. E saber como ouve, né, como é que você constrói os entendimentos sobre o que está na mesa, né, foi central e tem sido central até hoje na minha gestão. Quer dizer, ouvir e comunicar, né, como você tinha falado antes. Acho Saber. que E acho que é adaptar essa comunicação aos diferentes públicos, né, é, que você tem. eu acho que isso é o segundo ponto, Estela. Não tem uma liderança que não saiba comunicar. Se você é liderança, se você está numa posição que exige, de alguma forma, liderar pessoas, você precisa saber comunicar, né? E para saber comunicar, o seu ouvido precisa estar muito apurado, precisa estar muito qualificado, né? Como aprender uma língua. Se você não tiver um bom ouvido,
você sempre terá dificuldade para se comunicar naquela língua. Então, se você não sabe ouvir, muito provavelmente o seu processo de comunicação ou ele não é efetivo ou ele é autoritário, né? O que pode até, de alguma forma, ser eficiente, mas com que eficácia, com que grau de efetividade um processo de comunicação autoritário vai, de fato, se sustentar ao longo do tempo, né? Acho que depende do que você, do momento, né? Em alguns momentos dá muito trabalho essa liderança Sim, participativa, né? sim, sim. Mas tem um. É exaustivo. Às É vezes você exaustivo. fica pensando, puxa vida, né? Eu vou ter que fazer esse ciclo todo, né? Às vezes você já tem algum entendimento, algum certo caminho, mas às vezes no caminho você, puxa, eu não tinha pensado nesse aspecto que aquele colaborador, que aquela outra liderança trouxe, né? Então vai agregando, né? E no final você sempre tem a certeza de que mesmo que seja um confirmar de um entendimento seu, um confirmar de uma ideia, confirmar de um caminho que você já tinha meio em mente. Mas mesmo que seja a confirmação, certamente o resultado vai ser sempre muito mais impactante. Não só porque você tomou a decisão mais alinhada com os seus valores, com o que você entendia, ou porque a gente acabou se deparando com outro cenário e, portanto, você até foi para outro caminho, mas também porque a equipe vai estar mais junto. Na medida que você ouve, as pessoas participam, né? Mesmo que não seja a decisão que aquele colaborador estava envolvido ou estava alinhado, mas quando ele participa do processo de conversa, de discussão, quando ele vai compreendendo e você vai compreendendo o que está por trás dessa tomada de decisão, no final do processo, não só a decisão é mais sólida, mas por natureza do próprio debate, da própria conversa, a equipe vai estar junto. E aí fica A mais fácil. transparência acaba engajando ali, Sem né? As dúvida. pessoas, mesmo que não seja a decisão que você queria. Exato. E essa transparência, ela engaja e faz com que o desdobramento, né? Vamos lá, agora vamos para campo, vamos fazer acontecer, fica ainda mais completo, porque você entende não só sobre a decisão, mas sobre o processo que levou a essa decisão acontecer. E entender o processo, às vezes, é mais importante do que necessariamente entender a decisão em si. Eduardo, você chegou a assumir de forma interina algumas vezes o ministério, né? Eu queria saber como é que foram as suas primeiras experiências com liderança, como é que era assumir essa responsabilidade e como é que era estar num cargo que de forma interina, né? Porque não é a sua equipe, daqui a pouco vai vir, né, o oficial. Como é que era lidar com isso? Mas nesse momento, quando você assumiu, o mais importante era manter as coisas como estão. Acho que é importante a gente saber qual é o local que a gente está e qual a função que você está exercendo naquele momento para que você faça o melhor trabalho. Então, o papel de alguém que é interino, naquela época, à frente do Ministério das Comunicações do Governo, era, sobretudo, manter as coisas como estão. É claro, se estivesse diante de uma crise de imediato, né, não só você tem que ser ágil, mas trocar muita figurinha com o seu chefe que está afastado, ou porque está de férias, ou porque está na viagem, ou mesmo falar com o seu superior. Então, para o interino, o mais importante é o equilíbrio das coisas para que elas continuem como estão, até porque são sempre momentos muito curtos, mas momentos de muita serenidade, muita seriedade na condução daquela ação, até porque também tem testes, né? Puxa, será que naquele momento eu vou levar alguma coisa para ele aprovar, que talvez o outro não aprovasse? Então, essa serenidade para compreender o seu papel como interino talvez seja o melhor a se fazer naquele momento. Agora, eu quero saber agora como é que foi essa virada na tua história, né? Quando é que a Milu Vilela, né, presidente na época do Museu de Arte Moderna, como é que foi o seu encontro com a Milu e como é que você acabou chegando no Itaú Cultural? Conta um pouco pra gente. A Milu, ela dirigia o Museu de Arte Moderna de São Paulo. E naquele momento, o governo federal tinha um comitê que patrocinava uma série de coisas no campo cultural, no campo esportivo. E a Milu pediu recursos para o governo federal para essa Parumã. E, ao mesmo tempo, tinham pessoas que me conheciam e conheciam a Milu, né, e sabiam que a Milu estava
começando um processo de transição para assumir o Itaú Cultural. Ela até então só dirigiu o Despertar, que era um projeto social bastante importante, que até hoje existe, que hoje o filho da Milu conduz com muita maestria, o Rude. E aí, depois de assumir o Despertar, ela assumiu o Museu de Arte Moderna, encontrou o museu numa crise tremenda e transformou o museu. E esse caminho da Milu a levou para dirigir o Itaú Cultural. E quando ela foi dirigir o Itaú Cultural, ela se viu na necessidade de refazer a equipe, reorganizar o Itaú Cultural, até porque ela queria dar outra dimensão para o Itaú Cultural. E aí, entre estar na comunicação de governo, fazer patrocínios para instituições como o Museu de Arte Moderna e este encontro dela com o Itaú Cultural, eu acabei vindo para o Itaú Cultural, voltando de Brasília. Isso era 2002 ou 2003. E foi incrível porque ela estava no momento de repensar o Itaú Cultural, mas, na verdade, repensar a partir do próprio histórico de sucesso do Itaú Cultural que o Olavo Setúbal, o tio dela, tinha deixado num patamar bastante qualificado a instituição. E aí, ela queria duas coisas centrais. Primeiro, falar de maneira mais intensa com todo o Brasil. E segundo, dialogar a partir das várias linguagens artísticas, né? E, naturalmente, o Itaú Cultural já tinha uma posição bastante qualificada no mundo da tecnologia, várias linguagens artísticas, falar com todo o Brasil, e aí fez com que eu viesse para o Itaú Cultural e, a partir dali, começasse uma trajetória no mundo do terceiro setor. E como é que é essa gestão cultural, né? A gente fala aqui muito sobre gestão de empresas, a gente queria entender um pouco, fazer gestão de cultura no Brasil, né? O Brasil que é tão diferente, tão desigual, né? Com tantas olhares e tal. Como é que é esse desafio? Como é que foi para você? Primeiro é entender que a gente é uma potência cultural, né? A gente é uma potência artística. O Brasil é uma potência criativa, né? E olhar sobre essa ótica das potências, das possibilidades, dos horizontes que nos apresentam, é talvez a ótica mais correta para se fazer arte e cultura no Brasil, porque você, a partir disso, precisa entender que não há nada mais poderoso do que a pluralidade desse Brasil profundamente diverso, que é diverso na sua geografia, é diverso nas pessoas que vivem aqui, que é diverso nas questões econômicas, inclusive olhando as questões de concentração de renda, as questões de profunda desigualdade, mas também nesse universo há uma potência a ser explorada, né? Então, se a gente não compreender o país a partir dessa sua pluralidade, né, a gente não consegue se movimentar de maneira adequada para colocar a luz no melhor do Brasil, que é a sua potência artística, né? E aí, nesse sentido, se você parte desses pressupostos, as coisas ficam relativamente fáceis. Mas também tem os seus pontos de atenção, né? Nessa pluralidade, nessa diversidade, em tempos de guerra cultural, tudo também fica mais delicado e mais complicado. Então, uma instituição como o Itaú Cultural precisa entender que ela é, sobretudo, uma instituição para fazer pontes entre as várias linguagens artísticas, para fazer ponte entre as várias geografias desse país, para fazer ponte entre as várias gerações. E se a organização se coloca neste lugar para fazer pontes com programas fortes de democratização de acesso à cultura, com programas fortes de fomento à produção cultural, mas, sobretudo, com programas fortes de formação, é, de fato, uma saída bastante importante para que, de alguma forma, o Itaú Cultural possa contribuir um pouco mais com esse Brasil tão diverso, né? Eduardo, em frente quando você assumiu o cargo lá no Itaú Cultural, você fez um trabalho muito intenso para reforçar a governança, o que fez com que o Itaú Cultural tivesse uma área de compliance, um código de ética, também protocolos mais rígidos para compras e gastos. Enfim, você fez uma revolução lá dentro. Como é que você fez para alcançar esses resultados? E, pessoalmente, qual que era o seu maior desafio para conseguir emplacar essas mudanças lá internamente? A
a sacada de uma boa gestão é se utilizar do melhor que está em volta de você para você ganhar ainda mais potência, né? Às vezes, pessoas olham para o que está em volta e olham com o copo meio vazio. Como é que você olha com o copo meio cheio? E o que estava em volta da gente era nada mais, nada menos do que o Banco Itaú, né? Uhum. E o que o Banco Itaú pode nos oferecer, não como algo que vá restringir o nosso trabalho, mas algo que vai nos dar ainda mais potência, mais qualidade no nosso trabalho. E aí, nesse sentido, tinha um outro parceiro muito forte, né? Se a Milu tinha sensibilidade artística, tinha um outro parceiro que era o Alfredo Setúbal, com uma presença muito forte dentro do próprio banco naquela época, na construção dos níveis mais apurados de governança e de busca de mitigação de riscos lá na área que ele atuava. E lá tinha compliance, lá tinha, enfim, um conjunto Uhum. de instrumentos para, de fato, mitigar riscos, para, de fato, fazer com que o banco pudesse ser, não só agora, mas desde sempre, essa potência que ele era quando o assunto era a governança. E eu me lembro do próprio Alfredo falando, olha, a gente precisa fortalecer a governança do Itaú Cultural. E, a partir disso, lá em 2003, a gente começou a implantar compliance, áreas de compras, um setor jurídico, enfim, um conjunto de instrumentos que, num primeiro momento, podem parecer, puxa, vai ficar mais difícil a gestão, puxa, vai ficar mais complicado, mas, na verdade, puxa, vai me dar ainda mais solidez para eu poder movimentar os recursos, impactar a sociedade, fazer os programas do Itaú Cultural com mais precisão, com mais qualidade, com mais esmero, quando o assunto é governança, quando o assunto é accountability. Então, isso faz com que o próprio gestor se sinta, na medida que ele aprende a trabalhar com isso, ainda mais ancorado, ainda mais sólido para fazer bem feito as coisas. É o que eu Inclusive, ficou independente da Lei Rouanet, né? Isso, você Isso. fez esse plano, né? E Você nesse tava à frente. caminho, uma das questões era como uma organização que antes de ser cultural era Itaú, porque era Itaú Cultural, se utiliza da Lei Rouanet, né? Então, houve um processo de se distanciar da Lei Rouanet, acho que 2014 foi o último ano que o Itaú Cultural usou Lei Rouanet, para usar dinheiro próprio do banco naquela época, né? E isso também é fruto desse processo de aprimoramento da governança, né? Esse processo de compreensão do papel do Itaú Cultural e do papel do próprio Itaú naquela época, hoje Itaú Unibanco, no investimento na cultura brasileira, né? Então, foi também um processo bastante cuidadoso para que a gente pudesse, ao longo do tempo, não usar a Lei Rouanet no Itaú Cultural, o Banco Itaú usa a Lei Rouanet nos projetos de terceiros, como o MASP, como o Bienal do Livro da Vida, enfim, mas não usa no Itaú Cultural, tampouco na Fundação Itaú hoje, né? E esses processos todos, é o que eu costumo dizer, sobre o aspecto não só artístico, mas agora artístico, cultural e educacional, que não adianta você ter um belo projeto, um belo programa artístico, educacional, cultural, se você não tiver uma boa governança. É claro, grandes projetos exigem governanças mais sólidas. Pequenos projetos exigem uma accountability também do tamanho daquele projeto, né? Mas é preciso, e aí o terceiro setor precisa cada vez mais entender isso. Ou mesmo quem usa leis de incentivos fiscais, entender que uma boa ação, um bom projeto significa ter um objetivo muito sólido de ser implementado, mas todo o seu back-office ter governança também sólida na medida que o recurso exige, na medida que aquele projeto exige, né? Bom, em 2022 você se tornou presidente da Fundação Itaú, quer dizer, além do Itaú Cultural, né, também tem o Itaú Social e tem o Itaú Educação e Trabalho. Eu queria, e também tem o Instituto Todos pela Saúde, que também está dentro Isso. desse chapéu. Como é que foi passar a ter esse olhar mais amplo, né, que, assim, dessas instituições, né? O que muda para você enquanto líder? Então, Estela, primeiro eu fiquei bastante surpreso, né? Até hoje eu me vejo na cena. Eu estava viajando, vou contar aqui para os nossos. Eu estava viajando, para quem nos acompanha,
Eu estava viajando e aí o Alfredo, a gente fica no mesmo prédio, né? O Alfredo pergunta, você tá por aqui? Aí eu falei, ô chefe, eu tô de férias, né? Alguma coisa urgente, enfim, a gente marca uma reunião, enfim. Não, não. Quando você voltar, você me procura. Eu falei, fiquei na minha, tal, né? Não é urgente. Quando eu chego, falo, tô por aqui, enfim. E aí ele marca, eu volto no final de julho, ele marca, até hoje eu me lembro, 9 de julho, 9 de agosto, ele marca uma reunião. Quando eu chego na reunião, tá na mesa me esperando o Alfredo, a Neca Setúbal e a Ana Lúcia Vilela, os três me esperando, né? Os três, por acaso, são os dirigentes maiores da fundação, porque a gente tem um conselho curador, o Alfredo Setúbal é o presidente do conselho curador, a Neca Setúbal é vice-presidente e a Ana Lúcia Vilela é vice-presidente. E, bom, eu pensei comigo, bom, para mandar embora não vai ser porque... É a primeira coisa que a gente pensa, né, quando chega. Porque eles não chamam 3 pessoas para mandar embora, né? Enfim, né? Então, deve ser coisa boa, né? E eu sentei na mesa... O RH não estava junto. O RH não estava junto, enfim, né? Eu sentei à mesa e o Fábio Barbosa, há 2 meses, ele dirigia a Fundação Itaú. Há 2 ou 3 meses ele tinha assumido a Natura. Então, estava vago o cargo de presidente da Fundação Itaú, e era o Fábio Barbosa, também um queridíssimo, uma pessoa especial. E eu sentei à mesa e aí o Alfredo começou, olha, nós estamos chamando você aqui porque a gente fez uma conversa entre nós, enfim, conversamos dentro do banco com algumas pessoas e chegamos à conclusão que você precisa ser o presidente da Fundação Itaú. E eu não respondi, porque eu fiquei emocionado, eu não esperava, enfim, me emocionei mesmo. E aí ele falou, mas você topa? Eu falei, você tem dúvida? E aí foi muito... eu esqueci de perguntar quais são os motivos que levavam, enfim, estava realmente muito emocionado, uma trajetória de vida dentro do Grupo Itaú, onde eu me orgulho muito, enfim... E dali para frente, a minha primeira decisão foi, eu conheço muito de cultura, mas conheço muito pouco de educação, então eu vou correr atrás desse. Eu me lembro que a minha primeira decisão, além de conversar muito com a Neca, que tem vasta experiência nesse campo, com a própria Ana Lúcia, enfim, depois conversei até com o Rude, que também é parte do Conselho Curador da Fundação, eu comecei a conversar com o próprio campo, com as outras instituições, com as outras fundações que atuam no campo de educação e fui para dentro dos números, fui buscar as evidências sobre educação. E naquele momento a gente começou um processo, porque dentro da Fundação Itaú a gente tem o Itaú Social, o Itaú Cultural, o Itaú Educação e Trabalho, Todos pela Educação, mas o Todos pela Saúde, mas o Todos pela Saúde a gente mais dá apoio à gestão do Todos, ele tem uma curadoria própria deles, né? Então, o Itaú Social, o Itaú Cultural, o Itaú Educação e Trabalho estão realmente sob a minha gestão. E o Itaú Social, a gente começou um processo de mudança, né? E essa conversa com o ecossistema, mesmo com o próprio governo, foi uma conversa de 2 meses, eu acho que eu fiz mais de 60 entrevistas perguntando, e aí, o que você está fazendo na sua organização? Como é que estão as coisas aí? Quais são os grandes desafios? Onde as coisas estão tendo problema no mundo da educação? Eu me repetia nas perguntas para, de fato, criar um cenário. Nas conversas do governo, a mesma coisa, e fui para dentro das evidências. E a gente reposicionou o Itaú Social. O Itaú Social tinha uma ação mais ampliada. A partir desse entendimento, a gente percebeu, o terceiro setor se dedica pouco ao Fundamental 2, ao antigo ginásio, aos anos finais. A gente precisa se dedicar a ele. Se dedica pouco à educação infantil, incrivelmente. E nos anos finais, aí, olhando também para o ensino médio profissionalizante, que é o trabalho do Itaú Educação e Trabalho, pouca gente no terceiro setor, mesmo no governo, se dedica ao problema da matemática no Brasil. Matemática é um problema gravíssimo. Sim. E aí, quando a gente pensa na carreira, nesse novo mundo do trabalho, inteligência artificial, esse problema fica ainda mais acentuado. Para vocês terem uma ideia, Ju, Estela, no último ano do ensino médio, para vocês verem como esse problema é grave, de cada 100 alunos que estão terminando o último ano do ensino médio, portanto, passaram por toda a jornada, caminharam por tudo, estão lá, pegando o canudo,
e de cada 100 alunos, só 5 sabem matemática adequada ao último ano do ensino médio. Cada 100, 5. Tem alguma coisa muito errada, né? Hum. E a matemática, ela é tão grave nesse nosso mundo, porque quando você coloca lupas, a mulher e a mulher negra têm ainda mais problemas em matemática. Então, a matemática fala de aprofundamento de desigualdade e, ao mesmo tempo, fala de impacto sobre a produtividade do nosso país. Então, o Itaú Social passou a se envolver com os temas da matemática, além do Fundamental 2, e a gente dedicou uma série de ações no mundo da matemática e tem dedicado junto à Fundação Itaú, conversas com o governo para que a gente possa criar um pacto brasileiro, um pacto nacional pela matemática, conversa com vários governos, e esse entendimento da matemática veio fruto dessas conversas, mais uma vez a escuta, né? Com o terceiro setor, com esse ecossistema da educação, com uma dedicação forte às evidências. Um gestor, uma liderança não pode abrir mão dos dados, das evidências, tem que estar na mesa para que esses dados, essas evidências, mais a soma de conversas possam te dar bons elementos para tomada de boas decisões. E essa jornada aí, que daqui a pouco vai fazer 3 anos, é também muito fruto de escuta e de aprendizado sobre o mundo da educação. Agora, qual foi o facilitador? Uma sociedade, lá indo para os gregos, ela se forma sobre 3 aspectos. Ela se forma sobre o aspecto da economia, da política e da cultura. Né? A educação foi a forma que a gente encontrou, inclusive, para transmitir isso tudo, né? Por meio de metodologia, por meio sequencial, enfim, por meio de um processo de ensino-aprendizagem, enfim. Né? Mas o fato é que é a cultura que nos ancora. Nós estamos fazendo aqui, né? Esse diálogo que vocês fazem todos os dias, o mundo da comunicação, o mundo do jornalismo, está por trás todo o amálgama cultural que nos oferecem valores, conceitos. Então, também isso me ajudou nesse trânsito, nesse transitar de carreira de um gestor do Itaú Cultural para um gestor da Fundação Itaú. Agora você comentou ali, né, falando sobre a matemática, né, sobre a questão da inteligência artificial, da tecnologia. A gente comentou aqui no início, né, do episódio que você, dando lá na Fundação, promoveu cursos aí para as equipes de inteligência artificial, pós-graduação e tal. Eu sei que você estuda bastante esse tema, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é o papel, né, aí, que você vê da inteligência artificial nessa evolução aí da educação, nessa, né, se ela pode aí no futuro acabar com alguma certa desigualdade, como que a gente, né, interfere nesse Nesse campo. social, nesse campo, né? Ela pode, mas a gente precisa ter intencionalidade para que isso aconteça, né? A inteligência artificial, as pessoas às vezes têm a compreensão de que é uma ferramenta, que é um instrumento, e ela é muito mais do que isso. Ela é uma tecnologia de propósito geral. E a gente teve alguns importantes momentos na vida do ser humano, na nossa história, de se deparar com tecnologias de propósito geral. Um deles foi a máquina a vapor, que produziu toda a Revolução Industrial e nos trouxe muito do que nós somos até aqui, fruto dessa inflexão. A chegada da energia elétrica também foi, né? Então, essas tecnologias de propósito geral são aquelas descobertas que não interferem só no modo de produção, interferem no nosso modo de vida, na forma de construir o nosso conhecimento, na forma de a gente se relacionar. E a inteligência artificial é isso, é essa grande revolução nas nossas vidas. Então, entendê-la como ferramenta e não como tecnologia de propósito geral é o primeiro erro para não se movimentar diante dessa repercussão que ela está nos trazendo e vai nos trazer cada vez mais. Mas ela adiciona um elemento bastante importante em relação ao que foi essas grandes tecnologias de propósito geral. Ela adiciona velocidade, né? Então, a energia elétrica, século XVIII, século XIX, né? Eu estava em Goiás ali há pouco tempo, fui naquele lugar que tem uma região de águas maravilhosas ali, enfim. Chapada. E aí, eu conversando com
com um mediador que levava as pessoas nos lugares, tá? Um senhorzinho muito, muito carismático, devia ter quase 80 anos. Ele falou: olha, quando eu mudei para cá, na Chapada, nos anos 80, não tinha nem energia elétrica. E eu falei: caramba, né? Então, vejam que mesmo essa tecnologia de propósito geral, olha como demorou anos e anos e décadas para chegar para algumas pessoas. Uhum. No caso da inteligência artificial, não. A velocidade dela é monstruosa. E tem um adicional, é que há uma revolução dentro de outra revolução acontecendo, né? Há 3 anos se popularizou, há 2 anos e pouco se popularizou. Nós estamos já chegando ao ChatGPT número 5, outras inteligências acontecendo, o DeepSeek, enfim, né? Outras revoluções nós vamos ver no campo da internet, quer dizer, o browser, da forma que a gente vê hoje, vai mudar completamente. O que a gente viu no passado, que celular em primeiro lugar, né, quando faziam páginas de internet para o computador, depois, né, faziam aplicativos para o computador, depois o celular passou a ser o grande foco, né? Agora o grande foco é a inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai ver os navegadores de internet, os aplicativos todos girando em torno da inteligência artificial e toda a repercussão no mundo do trabalho, no mundo da educação, tal. Por quê? Na verdade, não é só uma discussão epistemológica, né, de como a gente conhece as coisas, como a gente interpreta as coisas. É uma discussão, no fundo, ontológica, porque nós estamos discutindo, de fato, afinal, o que é ser humano diante Uhum. dessas transformações profundas? Qual é o nosso papel? Nunca se discutiu tanto o que é inteligência, o que é consciência, né? Uhum. Então, esse debate epistemológico e ontológico é o que nos leva a essa profundidade de transformações. O que nos leva a pensar sobre coisas que a gente tinha parado de pensar. Exato, que já estava dado, né? Se você pegar os direitos humanos, o primeiro artigo fala de consciência, fala do nosso papel, né, como seres humanos. E a gente está discutindo isso, porque a discussão puxa, mas quando chegar ao nível de superinteligência ou inteligência geral, Uhum. ela vai ter consciência sobre o que faz? Hoje não tem, mas será que vai ter? Será que a gente vai chegar a isso? Alguns especialistas dizem que, olha, com o modelo atual de LLM, a gente nunca vai chegar nisso. Uhum. A gente ouve, principalmente os líderes dessas empresas, daqui a pouco está chegando na superinteligência. Então, essa mudança exige não só que a gente debata quais são os modelos que vão nos ajudar nos processos, por exemplo, educacional, seja na gestão educacional, seja no apoio para o professor, seja na tutoria para o aluno, mas também o que, de fato, a gente vai precisar aprender para continuarmos sendo os líderes das nossas próprias vidas, né? Os timoneiros da própria humanidade. Quais são os skills que precisam ser apresentados diante dessa nova modelagem, né? Quer dizer, ela domina padrão como ninguém, né? A Uhum. gente conversou aqui fora do ar, né, sobre padrões, né? Então, a gente vai ter que entender como é que se dão os padrões como nunca. Então, capacidade analítica, capacidade crítica, capacidade criativa, adaptabilidade, são skills que a gente vai exigir cada vez mais da gente para que a gente possa, de fato, ter a inteligência artificial como um apoio, mas não ela sendo algo que vá tomar decisões por nós. Então, há uma mudança em E como curso. preparar as novas gerações, né, que já estão nascendo, né, nessa era. Como preparar as novas Quais são as gerações. habilidades que essas, né, crianças que estão crescendo com a Claro. inteligência artificial vão ter, né? E aí a gente volta de novo para o desafio da matemática, né? Uhum. Cara, se Não você dá, não né? domina a matemática, seu pensamento analítico está fragilizado. Mesmo criatividade, o PISA falou que, olha, 30% da sua criatividade vem do pensamento lógico. E o pensamento lógico está todo ancorado em matemática, ou quase todo ancorado em matemática. Então, ao mesmo tempo, por isso que a Juliana, quando abriu o programa, falou da minha defesa anti-arte, cultura e educação, ao mesmo tempo, nunca a arte, a cultura foram e serão tão importantes para nós no campo da educação. Porque, vamos lá, tem coisas dos nossos skills que a gente persegue estão ancorados nesse universo da arte e da cultura. Pensamento crítico, se é um lugar que te oferece
capacidade reflexiva, né? Para você pensar sobre você, sobre o seu entorno, sobre a sua vida, é no campo da cultura e da arte. Pensamento criativo nem se fala, capacidade adaptativa, né? Viver de modo mais colaborativo são elementos que estão muito ancorados no campo da arte e da cultura. Então, tem que atravessar a escola, tem que estar presente. Não é mais aula de artes, é o professor de matemática dominar esse campo, é a professora de língua portuguesa poder falar mais de literatura. Então, esse Na verdade, é uma atravessar intersecção entre as várias total, Estela, áreas de de conhecimento, conhecimento, né? total. Esses saberes e conhecimentos, elas precisam estar cada vez mais entrelaçados, para inclusive dar sentido, né, para a escola, porque tem garotos se perguntando, puxa, o que eu vou aprender na escola? Exato. Uhum. Né? Se a internet me oferece, Me me responde. responde coisas, enfim, a gente é um país das redes sociais, né? Então, essa escola precisa dar um outro significado para presença, que é uma outra coisa também que eu defendo como liderança. A liderança precisa estar presente. Então, essa escola, né, fazendo aqui uma conexão com o mundo da educação e a cultura, precisa ser a escola que ressignifica o encontro, a coexistência, né, o vínculo. Se não ressignificar isso, vai perder o sentido das pessoas estarem lá. E é isso que, de fato, nos garante o real. Porque, vamos lá, o que é real, né, com essa evolução da inteligência artificial? Você olha um vídeo, você fala, será que isso aqui aconteceu? Será que não aconteceu? O que eram os vídeos há 6, 7 meses que a pessoa tinha 6 dedos, e você olhar, tá com 6 dedos lá, é óbvio que não é real, né? Hoje, você tem que olhar por lupa. Há discussões enormes sobre, coloca num pixel um tipo de identificador para que só quem roda e identifica o pixel possa saber que aquele vídeo, de fato, foi criado numa inteligência artificial. Então, estão discutindo uma série de formas de fazer identificações para saber o que foi produzido por IA, o que não foi produzido, o que é real, o que não é real. Mas o fato é, se a gente não alimentar as nossas formas de identificação do que é real, o V0 para mim é presença, o convívio, o ressignificar da escola, das praças públicas, das igrejas, né, dos locais de encontros, desses nossos encontros aqui, é o ponto de partida para a gente continuar sendo seres humanos dentro desse universo. E isso nos leva a tal pensamento crítico, capacidade analítica, sermos, de fato, criativos, né? Então, esse ressignificar, inclusive, vale para as empresas. É isso que eu ia te perguntar, sobre essa questão da presença no trabalho, né? A gente estava comentando aqui antes, né, sobre essa questão da pandemia, o que mudou, né? Sim. A coisa. Existe uma discussão, né, sobre o trabalho híbrido, sobre o trabalho presencial, sobre o trabalho à distância. Como é que você vê isso aí dentro desse universo da importância do presencial e também da liberdade que a tecnologia também trouxe Claro. para você fazer o trabalho de onde você estiver, né? Olha, eu vou todos os dias na fundação, todos os dias, até as sextas-feiras lá, enfim, e que é o dia que as pessoas, né, mais abrem mão do trabalho presencial, né, as pessoas no mundo do trabalho em geral. E eu considero que estar presente e fazer uma reunião presencial, enfim, mesmo um encontro no corredor, olha, você viu aquele negócio, enfim, para mim é algo que não dá para se abrir mão. E por quê? Porque é ali que se forma a cultura organizacional de uma empresa. Você está falando de valores, de modo como você opera, como as pessoas se manifestam, como o corpo está se manifestando e não só, né, o que as palavras estão dizendo, enfim. Essa presença é insuperável do ponto de vista da construção de uma cultura organizacional de uma empresa, né? Eu cheguei a refletir junto com as outras lideranças da fundação sobre diminuir o número de dias em casa. E confesso que eu fui convencido por um argumento fruto desse país desigual. Olha, quem mora mais perto, né, naturalmente tem mais chance para estar no trabalho, né? Tem uma qualidade de vida melhor no trânsito entre casa e trabalho. Quem mora mais distante vai ter mais problema. Então, o trabalho
híbrido também permite que você, de alguma forma, equalize essa desigualdade social do país, na medida que quem está mais distante, né, se tem que ir 3 vezes ou 5 vezes ao dia, tem de fato, uma qualidade de vida mais questionável, porque 2, Uhum. 3 horas no transporte público, de fato, não é fácil. É diferente de quem está perto. Então, o que me convenceu a não radicalizar na presença, né, na verdade, não voltar ao modelo anterior à pandemia, foi esse olhar para a desigualdade do país. Mas que, de fato, a presença para mim é essencial. E a gente lá na Fundação, são 3 dias na Fundação e 2 dias em casa, enfim, assim que a gente definiu lá o nosso modelo de trabalho, mas sabendo que quando a gente está na fundação, vamos estar inteiros, né? Evitar estar na fundação e estar fazendo uma reunião virtual com outro colega. Vamos fazer reunião presencial, vamos aproveitar o máximo possível o sentido da coexistência, da convivência, porque é nele que a gente flexiona, a gente amplia, a gente aprofunda a cultura organizacional da empresa. Uhum. Até pegando esse ponto que você está falando, Eduardo, na sua gestão, a fundação está passando por uma transformação, né? Uma construção de uma nova cultura, né? E ela é dividida em oito princípios. Como é que era antes essa cultura e como é que foi esse processo de colher dados, escuta, enfim, para a formatação aí desses 8 princípios? A fundação, ela é muito interessante em relação a quem ela é e quem ela trouxe para dentro dela, porque a fundação fez 6 anos, a Fundação Itaú, né? O modo que ela se compõe, a sua governança, enfim. Mas você tem filhos na Fundação Itaú, como o Itaú Cultural, que tem 37 anos. Itaú Social tem 35 anos, Itaú Educação e Trabalho tem um pouco mais de 20 anos. Então é interessante que você tenha uma organização que hoje congrega esse conjunto de iniciativas, que é mais jovem, essa mãe Uhum. ainda está na primeira infância, Uhum. com seus filhos já numa idade avançada. Então eram várias culturas, né? Então tinha uma turma que era do Itaú Cultural, mas tinha uma turma que veio do banco, e tinha uma turma que nem veio do Itaú Cultural ou do Itaú Social e veio de outras empresas. Então a gente considerava que ali na fundação transitavam 5 perfis de cultura organizacionais diferentes. Algumas se completavam, outras eram antagônicas. Então, o primeiro grande desafio é: vamos criar a cultura organizacional da Fundação Itaú. E foi uma troca muito forte, muito feliz, porque o Alfredo, que fez a cultura organizacional recentemente também da Itaúsa, dirige a Itaúsa, ele é um obcecado por fazer cultura organizacional. Eu lembro da nossa conversa: olha, a gente precisa ter uma cultura organizacional única na Fundação Itaú, a gente precisa fazer um trabalho estruturado, e a cultura organizacional ela acontece não só porque você se propõe a fazer um trabalho estruturado, mas porque ela só acontece se tiver muito patrocínio das lideranças. Se as lideranças estiverem engajadas. Porque se não estiver engajado, por mais que você contrate consultoria, por mais que você envolva outras pessoas, outros consultores, outras instituições que ajudam a constituir cultura organizacional, ela vai se transformar lá um belo papel, um belo manifesto, mas ela não vai existir na prática. É o walk the talk, né? Exatamente, exatamente. Então, foi um trabalho longo, pesquisa na chegada, o que é cultura organizacional para você, né? Nós estamos falando dos valores, né? Nós estamos falando talvez das coisas que não estão escritas, que precisam ser declaradas, né? E nós brasileiros, a gente escreve pouco, a gente declara pouco, né? Como a gente tem uma relação, né, muito da informalidade, deixa-se de se pautar por documentos. E aí o debate, a conversa, as pesquisas, um processo de formação do que é cultura organizacional levou ao nosso manifesto. A gente tem 3 documentos que organizam a nossa cultura organizacional e mais, que fazem a gente praticar a cultura organizacional. Eu me vejo várias vezes, as lideranças outras, os colaboradores: olha, nós estamos aqui com um novo curso sobre inteligência artificial. Olha, isso é parte de um dos elementos da cultura organizacional, que é aprender a aprender, aprender sempre. É uma das nossos elementos da cultura organizacional.
Então a gente vai se relacionando com a cultura no dia a dia. Não fica só também para os momentos de celebração, os momentos agora a gente vai anunciar alguma coisa da cultura. Ela é uma prática, precisa ser vivida intensamente e indo fazendo ajustes, né? A gente recentemente lançou um documento para as lideranças. Como é que você pratica a cultura? Como é que você faz a cultura? Então, é um trabalho permanente. Cultura não está feita, ela está sempre sendo feita e precisa ter envolvimento das lideranças, mas, por óbvio, né, com a participação profunda de todos os colaboradores. Porque eu acho que essas são pequenas ações que vão se somando, né? Assim, a cultura não é uma coisa que você muda do dia para a noite, né? Os Não, especialistas fazer 2, 3 anos para começar um negócio, exato. as pessoas, né, incorporarem aquilo. Você estava falando, você faz o curso ali, você oferece o curso de inteligência artificial. Como é que as pessoas vão saber que aquilo é importante, que aquilo precisa ser feito? Como é que você incentiva de fato as pessoas? Porque às vezes você oferece o negócio, as pessoas falam, É, ah, é. sei, né, não é da minha área, não sei se. E você vê, Estela, como vem dessa minha origem. A gente precisa mobilizar as pessoas, Uhum. né? Mais do que a meritocracia, quando eu olho para uma pessoa, poxa, né? Ela tem boa formação? Tem, ela tem, tá lá. Mas o quanto ela está mobilizada por ela e pela organização? O M, mais do que da meritocracia, é o M da sua mobilização. Cara, a pessoa está dando maior gás, está mobilizada por ela, está fazendo curso, está mobilizada pela organização, joga junto, né? Converge com o propósito, entrega com qualidade, né? Fala coisas que precisam ser ditas na hora certa, no local certo, no fórum certo. Cara, essa pessoa é uma pessoa que está muito engajada e merece ser olhado. Isso vale para todo o processo de implementação da cultura organizacional. Você precisa mobilizar as pessoas em torno dessas temáticas. E para você mobilizar as pessoas em torno dessas temáticas, o V0, o ponto de partida, é fazer com que elas participem da produção dessas temáticas, né? Mesmo que aquilo que a gente falou antes sobre reunião, mesmo no final, olha, isso aí eu não concordo muito, mas eu participei, eu fui ouvido, né? Eu fui envolvido, eu me sinto parte desse processo, eu me sinto compreendido nesse processo e, portanto, passa a ser do todo, né? E é isso. Nós estamos no 3º ano de cultura organizacional. Todo ano a pauta é cultura organizacional. Eu me lembro que a primeira meta institucional da Fundação, quando eu cheguei, a meta institucional foi a implementação de uma cultura organizacional da Fundação Itaú. E a gente continua com, não é mais a meta, mas é uma das minhas metas, inclusive, acordada com o Alfredo, que é o meu chefe direto, que é o presidente do conselho, curador, né? E cada ano a gente tem as nossas metas, mas que transitam muito pela cultura organizacional. O ano passado a meta foi inteligência artificial, centrada fortemente num processo formativo interno e externo. E esse ano a meta institucional é essa intersecção entre educação, arte e cultura, que tem tudo a ver também com parte da cultura organizacional, né? Essa força que a Fundação tem, né? Eu costumo dizer que tem muitas instituições do terceiro setor que são muito boas em educação. Tem muitas instituições do terceiro setor que são muito boas em cultura, mas tem muito poucas instituições do terceiro setor que podem se dizer legítimas, com experiência acumulada em educação e cultura, e é nesta beleza que a gente tenta navegar mais intensamente, e nessa necessidade que o mundo atual nos obriga, que é juntar educação e cultura, que a gente tenta navegar ainda mais intensamente. Eduardo, a conversa tá boa, né? Antes da gente ir Nossa, para o aqui o nosso. tempo voa. Nós Já voou? tínhamos, sim, nós tínhamos Tá voando. muitas Quanto perguntas. tempo a gente já está aqui? Muito tempo. A gente tinha um monte de pergunta, mas vamos centralizar em uma última, né, Estela? Isso. Bom, olha, muito legal. Só para, antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que essa questão que você colocou de senso de pertencimento, que eu acho que isso é a chave, né, pelo É. que da nossa conversa. E agora a gente fecha sempre com uma dica do nosso entrevistado aqui, para quem está começando em cargos de liderança, né? Que conselho você daria para alguém que quer crescer e se tornar um líder de alguma coisa? Para mim, 3 coisas são centrais. E uma delas vocês falaram no abre do programa. Acho que foi você que falou, Estela, ou foi a Ju, que é inspirar, né? A liderança tem que ser inspiradora, né? E inspirar
transbordar, sobretudo, os seus valores. Porque também senão não cola, né? Olha, vamos para aquele lado, aquele lado. É que nem a Odisseia de Ulisses, né? Uhum. Cara, ele teve que vender um lugar que era dificílimo de chegar, mas era parte dos seus valores, né? Então, inspirar é se conectar ou fazer as pessoas se conectarem aos seus valores, né? E a liderança precisa transbordar e ter transparência nos seus valores, senão não vai colar. Cola um tempo, cola 2 tempos, mas no terceiro tempo, esse negócio aí não está fazendo sentido, né? A segunda coisa é presença, né? A liderança precisa estar presente, né? Ela precisa estar presente principalmente nos momentos mais difíceis, de maior crise. Eu costumo dizer que quando a gente instala lá os comitês de crise, a gente tem, às vezes, dentro da fundação, uma outra crise, na época do Itaú Cultural, enfim, a gente teve algumas. É o momento que a liderança tem que estar presente e tem que estar ainda mais serena. Liderança na presença, que não é serena, principalmente nos tempos de crise, só deixa a equipe ainda mais desfocada, desorientada. Puxa, eu nem vou lá falar com ele, vou levar esse problema para ele, eu vou sair, né, com as orelhas mais quentes. É nessa hora que a presença com qualidade, de fato, com serenidade, com precisão e com perguntas bem feitas, faz a diferença. E a terceira coisa é uma escuta, né? Uma escuta que escute o todo, né? Porque às vezes a pessoa chega na mesa, e às vezes eu me vejo fazendo isso, viu? Eu tenho que me disciplinar. Começa pelo fim. Não, às vezes o seu colaborador ou a sua liderança que está conversando com você, ela quer explicar o processo. Se você começa pelo fim, você não entende por que chegou naquilo. Então, escutar é escutar de maneira inteira. A segunda coisa é não querer já partir para a solução. Porque às vezes, né, a liderança afoita ou na vontade de querer resolver, né? Então vamos fazer isso, isso, isso. Às vezes uma boa pergunta numa escuta faz uma imensa diferença. Mas por que rolou isso? E como é que as pessoas estão enxergando isso? Enfim, o que você está pensando? E você, ô bonitão, né? Está pensando sobre esse assunto, né? Então, escutar até o fim, né? E não partir para a solução de imediato, né? É fundamental nesse processo de escuta, o que eles chamam de escuta ativa, enfim. E, por fim, envolver as pessoas no processo decisório, né? Fundamental, fundamental. Porque mesmo que seja em contradição o que a pessoa está pensando, ou em contradição ao que você pensava originalmente. Assim, e aí? Estamos dentro? Daqui para fora somos um só? Debatemos, nos desgastamos, enfim, foi e voltou, está fechado, né? E finalizar esse processo de escuta. E aí? O que a gente entendeu sobre isso? Vamos ver se está todo mundo na mesma página? Vamos revisar o que a gente decidiu sobre esse processo todo? Então, rever, né, reconectar, ter o entendimento sobre o que as pessoas entenderam sobre aquela tomada de decisão, sobre o que foi decidido e por que foi decidido, para mim, é central nesse processo de escuta. Então, inspirar, presença e escuta são centrais numa boa gestão, numa gestão de liderança. Dá trabalho. Puxa, e como dá trabalho, né? Mas é central para a gente ter o time todo embarcado, né? Para vivenciar essas odisseias de Ulisses, né? Bom, Eduardo, agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. Eduardo, eu queria saber o que você faz para você cuidar do seu bem-estar, saúde mental, saúde física, o que você faz no seu dia a dia? Puxa, você sabe que eu não estou fazendo muita coisa. Acontece. A gente bota uma meta e não rola, mas. Inclusive, daqui a pouco eu vou para um exame, a gente até conversou aqui, né? Então, eu acho que, enfim, precisa me cuidar mais, mas tento me cuidar. Uma coisa que eu adoro fazer parece aquela conversa de que quando você vai para uma conversa de emprego, né? Qual é a sua maior qualidade? A pessoa fala, não, minha qualidade é porque eu sou muito disciplinado. E qual é
O que você precisa melhorar? Melhorar porque acho que talvez eu seja muito determinado, eu preciso ser um pouco mais leve e tal. Parece esse papo, né? Mas eu adoro ouvir podcast. Adoro ouvir podcast. Adoro. E ouço os mais diferentes possíveis, assim. Desde aquele podcast de um podcast de humor, enfim, até podcast de inteligência artificial, enfim, né? Gosto muito. Aí gosto de cinema, filme. Mas eu gosto de ver filmes mais do passado. Um filme que eu revi recentemente foi Blade Runner, né? Então, ver esses filmes, enfim, ouvir podcast, para mim é sensacional. E tá com a família, né? Tá com Thaís, Gabriel, para mim é essencial. Meu filho tem 14 anos, né? Tá na flor do entende, acho que sabe tudo na vida. Então, ter uns papos com ele sempre é muito, muito gostoso. Isso dá uma aliviada no meu dia a dia. E para fechar, você tem alguma dica de livro? Dica de livro? Não precisa ser sobre gestão, pode ser sobre qualquer assunto. Eu vou dar uma dica de livro muito legal, que eu peguei de novo para ler, porque ela acabou de ser, enfim, não sei quando vai ao ar aqui, mas ela acabou de ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, que é Defeito de Cor. É um livro incrível, que é um livro que trata naturalmente das questões raciais desse país, mas, sobretudo, conta a história do Brasil. Defeito de Cor é, de fato, um livro preciosíssimo, que é uma forma de você entrar, de você caminhar pelas entranhas difíceis desse Brasil, para nos fazer pensar o papel dos brancos, dos negros, nessa construção de um país que é plural, e nessa pluralidade precisa ser ainda mais poderoso, mais belo e mais potente. Então, quem ficou interessado, o livro Um Defeito de Cor é da Ana Maria Gonçalves. Ela foi eleita neste ano de 2025 a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras desde a fundação. Então, uma super dica. Bom, Eduardo, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado os aprendizados. Eu espero que você volte em outras oportunidades aqui. Muito obrigada, viu, Eduardo? Foi ótimo o nosso papo. Poxa, eu gostei muito. Sempre papear faz com que a gente reflita sobre a nossa própria vida, então sempre muito bom. Obrigado, me chamem sempre, parabéns pelo projeto, pelo programa, Valor CBN, acho que isso vale muito para os nossos dias a dias, não só para nós lideranças, mas para todo mundo do trabalho, então eu fico feliz. Obrigada. Muito obrigada. A gente conversou com o Eduardo Saron, que é presidente da Fundação Itaú. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado, com certeza. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o que a gente abordou aqui, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Priscila Gubiotti e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.